Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 10 de maio de 2022, teremos 9 palpites, jogos na segundona Suíça, Copa da Turquia, Primeira Divisão Espanhola, Primeira Divisão Suíça, Bélgica, Holanda e vamos fechar na nossa Copa do Brasil, ou seja galera, dia de diversas competições, mas muito jogo e muita coisa boa. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e ajude o canal a crescer galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao primeiro jogo do dia. Primeiro jogo, Kriens e Vaduz. Jogo válido pela segundona Suíça, onde a gente tem o Vaduz ali em quarto com 53 pontos, brigando pelo acesso de forma assim pelos playoffs, até porque diretamente está um pouco mais complicado, mas ainda tem chances caso vença essa partida contra o Kriens, que já está matematicamente rebaixado, uma equipe que não conseguiu fazer muitas coisas em 33 jogos, apenas 13 pontos. Jogo de uma competição extremamente over e que a característica deve ser a mesma para esse jogo, até porque o Kriens nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe levou 3 gols ou teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Vaduz, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 3 gols ou mais no placar de suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso é uma partida que não tem para onde correr, senão por over. Então por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52. É o nosso palpite para esse jogo, porque a gente está falando de um Vaduz que já marcou 63 gols e tomou 25, uma média muito grande de gols marcados e gols sofridos, e que ainda briga pelo acesso à primeira divisão, contra uma equipe que já não vem com ambições, que só vem perdendo, tem 13 pontos em 33 jogos e tem uma defesa vazada de 84 gols sofridos, quase uma média de 3 gols por jogo, ou seja, uma tendência muito alta de gols, até porque o Kriens não tem muito o que fazer na competição e mesmo assim vem marcando os seus golzinhos nas suas últimas partidas. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo na segundona Suíça. Passando agora para Thun e Schaffhausen, outro jogo dessa segundona Suíça, onde a gente tem o Schaffhausen em terceiro com 59 pontos e o Thun ali em quinto com 50 pontos. Schaffhausen, a mesma pontuação do Intertrue, caso vença, assume essa segunda posição, que hoje daria uma disputa pelo acesso à primeira divisão suíça, e o Thun, se ainda quer continuar sonhando com acesso, precisa vencer um adversário direto dentro de casa. Então, jogo muito interessante e muito importante para ambos, e também que deve manter a característica de muitos gols, até porque o Thun nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Schaffhausen, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso é outro jogo que não tem o que fazer, até porque é uma característica desse campeonato suíço, o mercado de gols. E também mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. A gente está falando de duas equipes com boas médias de gols marcados e sofridos, que brigam pelo acesso, que têm chances e que vêm de resultados elásticos nos últimos jogos. Sem falar que o Schaffhausen já marcou 66 gols e o Thun já marcou 56. Schaffhausen já tomou 45 e o Thun tomou 50, ou seja, médias altíssimas, e isso fica bem claro nos últimos jogos, tanto da equipe mandante como da equipe visitante. Então não tem outra alternativa senão mesmo esse mercado de gols, e até quem sabe ambas marcam. Mas o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50. Passando agora para mais um jogo nessa segundona Suíça, onde a gente tem Chamax e Everdon. A gente tem a equipe do Chamax em sexto com 46 pontos e o Everdon ali em nono com 40 pontos. Duas equipes que estão meio baixo de tabela e que vão jogar por jogar. Não tem ambições nem com acesso
nem com o rebaixamento, até porque já está definido o rebaixado dessa segundona. E para esse jogo, por não ter grandes ambições, mas ser uma competição de over, eu acredito que deve manter essa tendência, porque a gente vai ter duas equipes jogando mais soltas. Sem falar também que o Xamax nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Everton, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, mais precisamente as últimas 3, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo mantém a tônica dos palpites passados, também da Challenge League, que é no mais de 2.5 gols. Mas para esse jogo a cotação está na casa de 1,60, é uma outra cotação que eu vejo com bons olhos, porque a gente tem duas equipes com a média de gols marcados e sofridos relativamente alta e bem parelha. Enquanto o Xamax já marcou 49 gols e tomou 48, a equipe do Everton já marcou 39 e tomou 47. Ou seja, são equipes que têm médias de gols marcados e sofridos muito altas. E isso fica bem nítido nos últimos jogos. Por exemplo, o Xamax vem de um 3-1, um 3-0, 5-0, 4-1. O Everton vem de um 4-0, 2-2, ou seja, são equipes que marcam e tomam muitos gols. Ou seja, prevalência de ambas marcam e de over 2,5 é muito forte no campeonato suíço da segunda divisão. Mas para esse jogo a gente também fica com mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 para Xamax e Everton. Passando agora para a Copa da Turquia, Kayserispor e Trabzonspor. Jogão que vale as semifinais. Primeiro jogo 1-0 para o Trabzonspor, que voltou a ser campeão turco do campeonato nacional depois de 38 anos e agora tenta também ganhar a Copa. Jogo que eu vejo com a tendência de ser muito truncado, assim como foi a primeira partida, mas com a predominância e uma necessidade de sair para o jogo da equipe mandante, o que pode favorecer o mercado de ambas. Sem falar também que o Kayserispor, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos a presença do ambas marcam. Ou seja, a equipe marcou gols, mas também tomou gols. E a gente está falando de uma semifinal que a equipe vem com o placar atrás, já começa perdendo o jogo. Então ela vai ter que se expor. A equipe do Trabzonspor é melhor, é atual campeão turca. Então, caso o Kayserispor faz um gol, a tendência do ambas bater fica muito maior. Já pro lado dos atuais campeões turcos, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos ambas marcam no placar. Então, tendo em vista todo o contexto de necessidade de vitória da equipe mandante e da visitante de manter o resultado, eu acredito que deve ser um jogo disputado com possibilidade de gols para ambos os lados. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para duas equipes que vem marcando e tomando muitos gols nos últimos jogos. Apenas o primeiro jogo dessa semifinal do Kayserispor e também do Trabzonspor que não rolou o ambas marcam, mas o Kayserispor vem numa sequência ruim, são 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Por sua vez, o Trabzonspor vem de 2 vitórias e 3 empates, ou seja, são equipes que estão empatando muito e para isso tem que ter um gol de um lado, um gol de outro, até porque estão empatando com gols no placar. A gente não tem empates em 0-0, o que favorece mais ainda a predominância de um ambas, sendo que a gente está falando de um jogo de volta de uma semifinal de Copa. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo lá na Turquia. Passando agora para Granada e Atlético Bilbao, outro jogo agora da La Liga, onde a gente tem o Atlético de Bilbao ali em oitavo com 52 pontos, brigando por alguma competição europeia na próxima temporada, e o Granada brigando contra a zona do rebaixamento, até porque está a apenas 2 pontos do primeiro time hoje dentro dessa zona incômoda. E para esse jogo, pela prevalência e necessidade de vitória de ambas as equipes, eu acredito que o mercado de gol deve ter uma predominância muito forte, até porque o Granada nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Atlético de Bilbao nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, também tivemos 2 gols ou mais nos confrontos. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,53 e significa que saindo ao menos 2 gols, a gente tem uma aposta devolvida.
vence em caso de 3, 4, 5 ou mais gols e perde apenas no 1-0 ou 0-0. Mas pela necessidade do Bilbao vencer para continuar a caça de Villarreal e Real Sociedad por uma vaga na próxima Liga Europa ou Conference League, e pelo Granada a necessidade de vitória para fugir mais ainda da zona do rebaixamento, eu acredito que deve ser um jogo movimentado, um jogo para gols, e também manter a tônica dos últimos jogos, dos últimos confrontos entre essas equipes, até porque nos últimos jogos a gente teve um 2-2, um 2-1, um 2-0, um 4-0 e um 2-1, ou seja, sempre jogos muito movimentados, e na situação real que vivem no momento, acredito que não deve ser diferente, um jogo também muito movimentado. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Young Boys e St. Gallen, jogo válido pela primeira divisão suíça, onde a gente tem o Young Boys em terceiro com 53 pontos e o St. Gallen ali em quinto com 47 pontos. Jogo de vida ou morte para as duas equipes, principalmente para o St. Gallen, que se quer jogar uma competição internacional, vai precisar vencer o adversário direto na casa deles, pois caso vença, diminui a vantagem de 6 para 3 pontos. E o Young Boys, caso vença, já praticamente elimina um concorrente para a disputa na busca por uma vaga na próxima temporada europeia em competições internacionais. Por isso, acredito que deve ser também um jogo muito movimentado, até porque a gente está falando de uma Liga Suíça e de Young Boys, que é uma equipe muito goleadora. Como a gente pode ver nos últimos resultados da equipe, nos últimos 5 jogos em todos eles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o St. Gallen, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso a predominância do over é muito forte e não tem para onde correr, senão mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,50, uma cotação razoavelmente boa para duas equipes que precisam vencer, e isso pode prevalecer muito o mercado de gols, até porque também a gente está falando de um Young Boys que já marcou 71 gols e tomou 47, e um St. Gallen que já marcou 61 e tomou 56, ou seja, mais um jogo que mostra ambas equipes com muita tendência de gols marcados, mas também de gols sofridos. O que prevalece muito mais ainda é essa questão do over e do ambas. Fiquem atentos com ambas aqui também, mas o nosso palpite vai ser no over 2.5 gols, até porque o Young Boys vem com essa boa sequência nos últimos 5 jogos, joga dentro de casa e precisa também vencer um concorrente direto que é o St. Gallen. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Genk e Charleroi, jogo vale uma vaga na próxima Conference League pela Bélgica, onde a gente tem hoje o Genk em segundo lugar com 33 pontos e o Charleroi ali em quarto com 28 pontos. Jogo que terminou empatado, né? Aqui é um confronto entre eles, são 6 jogos, cada um se enfrenta, todo mundo enfrenta todo mundo dentro de casa e fora de casa, e no primeiro jogo o Genk empatou fora de casa. Vai jogar agora dentro de casa e eu acredito que deve manter a tônica do primeiro jogo, até porque são duas equipes muito ofensivas, muito over, e o resultado delas dizem por si só, até porque o Genk nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Charleroi nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, pela necessidade muito grande do Genk vencer, nosso palpite também é no mercado de gols. E nesse caso, também no mais de 2.5 gols, com cotação de 1,56 para essa partida. Até porque a gente está falando de um Genk que precisa vencer para continuar sonhando com a próxima Conference League. O Charleroi ficou um pouco mais complicado, até porque está a 9 pontos do Genk, mas ainda por Genk é real, é possível e precisa vencer o Charleroi para continuar sonhando e quem sabe ir para o confronto direto, tentar segurar o Genk e ele tropeçar em outros jogos. Então por isso eu acredito que deve ser um jogo muito forte por parte da equipe mandante, mas que a gente está falando de uma competição extremamente over, o que pode prevalecer esse mercado. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Excelsior e Roda, jogo ali que é da Eredivisie, mas que vale como playoff de rebaixamento da Eredivisie,
porque quem vencer esse playoffs pega o 16º colocado ali da primeirona holandesa. Então um jogo que vale muito para ambas as equipes e também deve manter a tônica do campeonato holandês da segunda divisão de muitos gols. Até porque o Excelsior nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a gente teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Roda nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, apenas o último não terminou com 3 gols ou mais, ou seja, é uma alta prevalência de gols marcados e sofridos por ambas as equipes. É característica desse campeonato holandês, é uma vertente dessa competição. E eu acredito que nos playoffs não deve ser diferente, até porque vale uma vaga na próxima fase. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para um jogo de duas equipes que vem marcando e tomando muitos gols, principalmente o Excelsior, que nos últimos 5 jogos sempre marcou, sempre sofreu, e nos últimos 3 jogos foi 2-2-2 e 3-3. Vai pegar um Roda que vem de um 4-3 sobre o Telstar e que vem de outros jogos bons, 5-3 no Helmond, 2-2 com o João Ajax, ou seja, são jogos muito movimentados. Sem falar no confronto entre eles, que também reserva muitos gols para ambos os lados e placares muito elásticos, ou seja, mais um jogo para ficar de olho no ambas. Mas também vamos de prevalência no over 2,5. Então, over 2,5, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo lá na Holanda. E chegando no último jogo do dia, América e CSA, jogo válido pela Copa do Brasil, primeiro jogo 3-0 para o América jogando em Maceió. Para esse jogo a equipe vem muito mais tranquila, mas ainda assim eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque o CSA vai ter que se expor, vai ter que sair para o jogo, e isso pode ser muito predominante para o América fazer também um placar elástico jogando em Minas. Sem falar também que o América nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do CSA nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, nos últimos 3 jogos, na verdade, em 2 deles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse segundo jogo da Copa do Brasil é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,48, mas aquele jogo ali, iniciozinho do jogo, ela já está batendo 1,50 e acredito que deve ser o momento ideal de uma entrada. Ah, mas é 2 chique que no longo prazo faz uma diferença muito grande. E a gente está falando de um América Série A contra o CSA Série B. Um América que vem muito bem, principalmente depois da chegada do Mancini, conseguiu arrumar a casa, vem de uma vitória sobre o Atlético Mineiro, enquanto o CSA não vem nada bem ali na segundona, vem de uma derrota para o Vasco e precisa reverter um placar elástico do primeiro jogo, onde perdeu de 3-0 dentro de casa. Deve sair para o jogo, deve se expor, deve dar espaço para a equipe do América, que vem muito bem nessa competição, e a possibilidade de um placar elástico ou até de um jogo movimentado de ambos os lados é muito forte. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali no iniciozinho do jogo é o nosso palpite para América e CSA. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!